Olá, meus amigos, estamos aqui com o nosso Tribuna do Esporte. Hoje, uma segunda-feira feliz. Olha aqui, ó, classificado para a Série C, Distrito Federal, ó, aparecendo agora na mídia, né? Nós vamos ter aí agora um Gama diferente. Primeiro passo já foi dado. Classificação aí para a Série C. Agora é buscar o título. Ainda não acabou aqui as previsões aqui do Gama, não. Então vamos aí atrás do título, né? Mas o importante é que o primeiro passo já foi dado. É, não é? Gama, parabéns aí à diretoria, ao Wendel Lopes, ao Zula, e toda aquela equipe, né, que compõe lá a direção lá da Sociedade Esportiva do Gama. Parabéns, foram bastante organizados e focados. E o primeiro passo, então, conquistado, né? Então a gente fica muito feliz porque o Gama agora tem Copa do Brasil e outros, né? Série C e outras coisitas mais que vem por aí. Bom, mas vamos começar aí com o Campeonato Brasileiro. E quem vai falar aí da nova fase aí, parece aí do Fluminense, é o professor comentarista, professor João Bosco. Fala aí, professor, Fluminense, hein, ó. Muito boa tarde, amigos da grande rede aí, a www.internet. Boa tarde, presidente Nilton. Boa tarde, meus amigos Wilman e Roy. Futebol final de semana, a gente pode falar que a única surpresa que teve foi o Fluminense ganhar do Palmeiras. O Fluminense vinha de 8 partidas sem vencer, 7 empates e uma derrota, saiu perdendo para o Palmeiras 2 vezes, né, 1-0 e 2-1, e conseguiu um resultado brilhante. É o que eu sempre falo, futebol hoje em dia está muito nivelado. Ó que o Hulk deu carrinho, ó que o René deu carrinho, ó que o Ganso jogou até ficar extenuado, o Fluminense foi lá e venceu o jogo. Como o campeonato é um campeonato longo, foi uma vitória a mais. O Fluminense estava com 10 vitórias, agora foi para 11. Isso é bom na classificação geral no final. Outro jogo muito bom foi Chapecoense e Bahia. 3-3, um jogaço. A vitória do Cruzeiro contra o Corinthians, sem o Memphis e sem o Yuri, não chega a ser um grande resultado, não. É o resultado da lógica, mesmo jogando fora do Mineirão. Aqui em Brasília, o professor Luiz Carlos, que foi dispensado dentro do vestiário pelo presidente Luiz Estevam de Oliveira Neto, presidente do Brasiliense, levou o Gama para a 3ª divisão. Uma classificação histórica com o estádio Valmir Campelo Bezerra completamente lotado, o Bezerrão em seus grandes dias do avião verde do DF. O Gama deu um chocolate no Zequinha. Isso prova que o futebol de Brasília, quando bem administrado, com um professor daqui, que conhece as raízes do futebol de Brasília, pode ir longe. Resta à diretoria do Gama fazer um trabalho de um time que ganha a 4ª divisão, não é um time que se mantém na 3ª divisão. Então, é óbvio que o Gama precisa de alguns reforços e de patrocínio, porque sem dinheiro, meu amigo, ninguém faz nada. No mais, pela Libertadores,
o Fluminense empatou em casa, o Palmeiras empatou em casa e os dois vão decidir fora. Todos os dois têm uma parada duríssima. O Palmeiras no Defensores del Chaco e o Fluminense lá em Mendonça, na Argentina. Vamos esperar a quarta-feira e ver se o futebol brasileiro, mesmo na Libertadores, consegue ressurgir das cinzas. Porque cá entre nós, hein? A Copa do Mundo foi uma vergonha. Tchau, amigos. Bom fim de tarde. Bom programa para vocês. Abraço. Fluminense, o professor Feliz falou bonito aí sobre o Gama também, né? Agora o Gama precisa realmente aí dar uma reformulada aí no elenco, né? Porque Série C é outro campeonato, não é? E aí também em busca aí, com certeza estarão aí a diretoria em busca aí de patrocínio, porque sem dinheiro, como diz o professor aí, não tem condições de realizar nada, né? Então, vamos que vamos. Mas quem falou aí também sobre aí principalmente aí sobre o Fluminense, Flamengo, Botafogo, Libertadores, foi o Roy Lacerda. Fala aí, Roy, como você viu aí essa rodada aí desse futebol brasileiro, principalmente aí, né, do Campeonato Brasileiro da Série A? Aos amigos internautas da MTVNet, muito boa tarde, quase boa noite. Hoje pela manhã, alguns amigos, num bate-papo esportivo, me disseram: tá aí, Roy, Fluminense mandou o Zubeldia embora e ganhou do líder. A coisa não é bem assim. Não é o fato de ter demitido o treinador que o Fluminense ganhou o jogo. Tem alguns pontos a ser considerados. Primeiro, o Fluminense vinha jogando futebol e, não diria infelicidade, mas algum nervosismo em fazer os seus gols, em chutar a meta e converter várias oportunidades concretas em gol, para que o resultado de triunfo, de vitória, viesse a acontecer. O futebol é gostoso, o futebol é apaixonante, porque nos traz nuances positivas ou negativas. Neste caso, foram positivas as nuances oferecidas pela partida. Fluminense ganhar o jogo ao final do tempo dos acréscimos, marcar 2 gols praticamente em 6 minutos, isto acontece de tempos em tempos. Fluminense tem um time que não é ruim, mas também não é lá essas Coca-Colas, não é essa maravilha toda. Em futebol existem 3 resultados: vitória, derrota e empate. Para a felicidade dos tricolores, o Fluminense acertou e foi feliz nas suas finalizações. Já o Palmeiras, há algum tempo, não vem apresentando o mesmo futebol do início da temporada, principalmente após Copa do Mundo. E isso é natural. Na vida nós temos altos e baixos. O Palmeiras não está tendo uma sequência de bons resultados. O futebol do Palmeiras está entre altos e baixos, por uma série de motivos, contusões, certo? O elenco, a sua reposição não foi à altura desde o ano passado,
Isso não significa que ele não tenha um bom elenco. Tem, mas nem todos os jogadores estão integrando aquilo que se é esperado. E, num campeonato como o nosso, que é considerado o mais difícil do planeta, não se vai ganhar sempre, não se vai empatar sempre e não se vai perder sempre. Esses três resultados fazem parte da mística do futebol. Bom para o Fluminense, que ganhou moral. Bom para os torcedores. Bom para o campeonato. A diferença para o Flamengo agora é apenas de 4 pontos, mas, na verdade, tem que se contar apenas um ponto, porque o Flamengo tem um jogo a menos. Poderá ganhar ou não. Ganhando, a diferença passa a ser apenas de 1 ponto. Com referência ao Flamengo, ele ontem disse para que veio a campo. Ontem, o Flamengo mostrou o seu, não diria verdadeiro futebol, mas se aproximou muito daquilo que se é esperado por todos nós, torcedores, diretores, adversários, imprensa. Futebol ontem apresentado pelo Flamengo começou a encantar quem gosta do futebol. Foi um placar elástico? Foi. O Mirassol não tem o mesmo elenco do ano passado. Um clube mediano, quando alguns jogadores se destacam, tem que ser vendido para se fazer dinheiro e novos investimentos. Mas continua jogando um futebol gostoso, um futebol bonito de se ver. Não é vistoso, mas é um futebol que vale a pena a gente assistir. E já o Flamengo deu muita sorte, porque 90% das bolas que foram endereçadas ao gol entraram, foram gols. O placar poderia ser muito mais elástico, mas futebol tem dessas. Um dia a gente está em cima, outro dia nós estamos em baixa. Eu costumo dizer aqui no Tribuna, e você, internauta, é testemunha ocular e auditiva, que qualificação de elenco, ninguém bate o Flamengo na América Latina, na América do Sul. Ontem, alguns jogadores que não estavam integrando aquilo que se era esperado, o futebol começou a aparecer. E, logicamente, o resultado vem. Quem trabalha, Deus ajuda. Ah, Roy, mas todo time trabalha e nem sempre é ajudado. Claro, te dou completa razão, internauta. Principalmente quando se depende de algumas arbitragens que não condiz com o futebol que é jogado no Brasil. Essas regras novas adotadas pós-Copa vai melhorar a qualidade de jogo. O torcedor que paga ingresso vai assistir a mais tempo de bola rolando e muitas das ceiras do que os jogadores fazem em campo, pela punição que poderá acontecer, isto eu não diria que vai diminuir, vai desaparecer, mas com certeza vai diminuir e diminuir e muito. A partir de agora, o futebol brasileiro tende a melhorar dentro de campo
as excessivas faltas vão, com certeza, diminuir e muito. As chamadas faltas técnicas, isto é impossível que se acabe, mas vocês no futuro me darão razão. A tendência é que o futebol brasileiro melhore e melhore, não diria gradativamente, mas significativamente até o final da temporada. Outro fato que ocorre e que os chamados grandes clubes, entre aspas, estão a oscilar é a quantidade de competições que estão disputando. Viagens são cansativas, jogar na altitude, aí eu vou para o jogo do Botafogo, meu caro presidente, meu caro internauta, é desumano se jogar na altitude em que estão se disputando Sul-Americanas e Libertadores. Deveria ser proibido. Enquanto não houver um acidente, entre aspas, de saúde séria com algum atleta, eles não verão isso, principalmente a FIFA. Aí você pode me dizer, mas Roy, é a Conmebol. Sim, é a Conmebol, mas a FIFA está acima da Conmebol. Como existe a parada para hidratação, deveria-se também olhar qual é o ambiente climático aonde se vai disputar uma partida de futebol, que é um esporte que depende de esforço físico, e jogar na altitude é, repito, desumano. O Botafogo levou 6, como poderia ter levado 12. O mesmo risco corre o Palmeiras, corre o Flamengo, corre o Corinthians, enfim, correm todos os clubes que disputam estas competições. No mais, é agradecer pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo Tribuna. Um grande abraço a todos. Então, tranquilo, a Série A bastante disputada e com muitas controvérsias aí na análise aí do Roy Lacerda. Mas quem falou aí também sobre a situação aí, principalmente aí do Santos, foi o doutor Wilmo Alves, né? O doutor Wilmo Alves falou, inclusive, doutor, o João Paulo não deu notícia dessa vez, não. Deve estar com a cabeça quente, né? E aí o professor, aí, o doutor, né, falou aí o que ele viu aí com relação aí à partida do Santos e principalmente aí uma análise aí do que rodou aí no Campeonato Brasileiro desse fim de semana. Fala aí, doutor! Amigos da MMTVNet, programa Tribuna do Esporte. Tivemos ontem 9 jogos pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vários jogos foram realizados no fim de semana, começando no sábado entre Fluminense e o Palmeiras, em que o tricolor venceu o Verdão por 3-2 no Maracanã. Já o Flamengo, jogando na casa do Mirassol, venceu a equipe do interior pelo placar de 5-1. Com esse resultado, e também pela derrota do Palmeiras, a diferença entre o Verdão e o Flamengo é de 3 pontos, além de que o Flamengo tem um jogo a menos. Outro resultado importante foi a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians em plena Neoquímica Arena, pelo placar de 2-1, com um lindo gol de bicicleta marcado pelo zagueiro do Timão, Gustavo Henrique. Dentre as várias partidas que seriam e foram realizadas ontem, Vasco e Santos se enfrentaram no estádio São Januário, em que a equipe da Vila Belmiro, apresentando um bom futebol, venceu o Vasco da Gama pelo placar de 3-0, com gols de Gabriel Barbosa, William Arão, quase sem querer, e Luan Pérez, com um belo chute de dentro da grande área. Logo no início do primeiro tempo, Gabriel perdeu um gol dentro da pequena área,
quando finalizou de perna direita, que a bola passou rente à baliza direita. Outro que poderia ter aumentado o placar foi quando a bola, após uma finalização do Santos, sobrou para o paraguaio Cavadeiro, que tocou de cabeça com o goleiro do Vasco, Léo Jardim, fora do gol e com a bola tocando o travessão. O lado lamentável foi quando as equipes se cumprimentavam no protocolo utilizado antes do início das partidas. O jogador Neymar estendeu a mão para cumprimentar o jogador vascaíno Thiago Mendes, que deixou de responder à mão estendida de Neymar, em represália a uma treta, segundo se noticiou, ocorrida na Europa, quando Thiago jogava no Lyon e Neymar no PSG. Pergunta-se, e se essa atitude tivesse sido por parte de Neymar, qual seria a reação do jogador do Vasco e da torcida vascaína? Mas são coisas do futebol com as quais não consigo me acostumar. Finalmente, quero aqui parabenizar a equipe do Gama por ter tido acesso à Série C do Brasileirão de 2027. Foi um trabalho árduo e incessante da comissão técnica do Gama e também da diretoria e do conselho deliberativo da equipe, que há tempo já merecia o acesso. Aliás, não fosse a politicagem da cartolagem de quem manda no futebol brasileiro, o Gama não teria chegado à Série D do Campeonato Brasileiro. Parabéns, Gama, parabéns à torcida do Gama, que sempre apoiou e prestigiou a equipe. Parabéns à diretoria do Gama e parabéns à comissão técnica pelo trabalho sério que empreendeu na equipe com excelente resultado. Vamos agora aguardar o desempenho do Gama a partir de 2027 para levá-lo à Série B. Um abraço a todos e até a próxima. William Alves para a NN-TV-Net, Tribuna do Esporte. Doutor, o João Paulo não apareceu. O senhor também não quis dar uma cutucada nele, não, né? João Paulo, aparece! Quando o Palmeiras perde, vou te contar, viu? Some na mídia, né? E o meu Cruzeiro, hein? Que é isso? Só alegria, só alegria! E a gente fica muito feliz porque parece que vai chegar aonde a gente quer, não é? Bom, esse aí foi o nosso Tribuna do Esporte, diferente, mas semana que vem estaremos aqui, a equipe completa, ao vivo e a cores, né? E a gente agradece a você aí, a participação sempre aí com a sua audiência no nosso programa, no nosso canal, e a gente vai desejando a você aí uma semana maravilhosa, porque ainda tem muitas rodadas aí pela frente. Principalmente, eu queria, antes de terminar também, mandar um abraço lá para o Glauber Ramos, lá o técnico do Goiatuba. Quase, mas ainda tem chance, porque tem a repescagem aí, e aonde pode acontecer aí do Goiatuba conseguir aí uma vaga, assim como também o Amazonas e o Nacional do Amazonas e também, né, o São José, que foi eliminado aí pelo Gama. Então um abraço a todos, uma ótima semana, Deus conosco!